Nesse momento, vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora. Aqui estamos novamente, nesta manhã de domingo. A manhã gelada, mas aquecido está nossos corações, de fé, de amor, boa vontade, por estar aqui, unidos, entre amigos e irmãos com ideais cristãos. Nesta casa acolhedora, nesta casa de amigos, cujo nosso nome da nossa casa é fé e amor. Fé consiste em crer. Amor a gente sente, é a essência divina. E esse amor é que é o suporte para nós, todas as manhãs de domingo, estarmos aqui, na companhia da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós. Nossos anjos de guarda, neste momento, num abraço amigo, acalentando cada um de nós, acerenando nossa mente, para que possamos, dentro de instantes, através da palestra a ser proferida, aprendermos lições de elevação espiritual e recordar outras. A intenção é sempre a mesma. Se possível, pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia. Só assim seremos criaturas humanas mais felizes, mais evoluídas. E assim, esse clima de paz, de fé, de amor, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nesta manhã de domingo, nosso irmão, nosso amigo Prete, da cidade de Pindorama, que vai proferir a palestra desta manhã. Assim seja. Sim, sim. Pode acender essa lâmpada aqui. Bem. Não vou dizer boa noite. É complicado. Bom dia, bom domingo, muita paz com Jesus. Tenho muito carinho de estar aqui com vocês, gosto muito de vocês, adoro essa casa. E já fiz palestra com 11 graus, hoje é 10. Tá piorando, viu? Mas dizem que no começo é assim, depois piora. Mas está ótimo. Que Deus abençoe cada um de nós na oportunidade desta manhã de domingo, de muita luz. Agradecemos a Jesus, que veio nos ensinou a imortalidade da alma, a continuação da vida, a espiritualidade, ao nosso Pai maior, e também ao nosso amigo Chico Xavier, que permite hoje contar a vida dele. Para vocês, alguns já conhecem, outros não. Eu já fiz essa palestra aqui quando eu cheguei, acho que talvez pela primeira vez aqui nessa casa há muito tempo. Então, vale a pena recordarmos de Chico Xavier, esse homem chamado amor. Que a espiritualidade abençoe cada um de nós. As maiores e menores estrelas do universo vão se apagando no infinito, assim também como os planetas vão diminuindo a sua intensidade de luz, para que venha anunciar através do a nossa estrela, o Sol de maior grandeza, a quinta grandeza. Ele vem anunciar mais um novo dia sobre a cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ainda meio preguiçoso que nem nós hoje, vai espargindo, julgando seus raios de luz sobre aquela cidade um tanto rural, anunciando, informando aquela população para mais um dia de atividade.
Percebemos os orvalhos sobre as plantas, gotejando, trazendo vida à plantação daquela cidade. Os primeiros pássaros, madrugadores, gorjeando, também convidando para que possamos levantar e mais um dia de atividade. Pelas ruas de Pedro Leopoldo, nós percebemos as carrocinhas puxadas por animais, distribuindo pães quentes e quebradiços de porta em porta. Pela calçada, as crianças em bando, em algazarra, em direção à escola para aprender o ABC da vida. Logo mais, o comércio também inicia mais um período de venda de negócios. Houve ali o apito de uma fábrica de tecelagem, convidando os seus trabalhadores, em torno de centena deles, para mais um dia de produção naquela indústria de tecelagem. Entre essa centena de trabalhadores que adentram aquela fábrica, vamos encontrar João Cândido Xavier. João Cândido Xavier, pai de numerosos filhos, tendo por esposa Maria de João de Neus. Maria, dedicada ao lar, numerosos filhos, que trata os filhos com muito amor e o marido também. Ao adentrar aquela fábrica, João é comunicado pelo gerente que ele deveria conversar com o patrão que precisaria conversar com ele. Ele se assusta. Logo cedo o patrão querendo conversar comigo, algo de bom não seria. Vai até a sala do proprietário daquela tecelagem, assenta e conversa com ele. Sabe, João, o comércio não anda bem, a indústria tem dificuldade, a economia não está bem, temos que enxugar as nossas despesas. Portanto, João, a partir de hoje você está dispensado do trabalho. Mas eu não posso ser dispensado. Tenho filhos, muito filhos, tenho a esposa, um lar para cuidar. Aqui em Pedro Leopoldo não tem aonde trabalhar. Por favor, não me dispense. Mas era um patrão inflexível. Não teve jeito. Passe na tesouraria e receba os seus proventos, o seu salário, o seu acerto que você tem direito. E assim de fato ocorreu. João retorna para o lar muito cedo. Maria se assusta. O que aconteceu, João? Que você retornou tão cedo? Então Maria foi dispensado. E agora? Onde irei trabalhar aqui? Essa cidade não tem emprego. Maria, sempre aquela pessoa de fé, diz para ele: olha, quando Deus fecha uma porta, abre outras tantas janelas. Tenhamos confiança em Deus. E assim João então resolve vender bilhetes de loteria pela cidade de Pedro Leopoldo, cidade pequena, ainda rural. Entre um bilhete e outro, ele vendia alguns sorteado. O João não comprava bilhete para tentar a sorte, mas comprava pelo menos o bilhete do Natal. Quem sabe ganhava, mas nunca ganhou nada. Porém, todo ano ele ganhava mais um filho. Não tinha jeito. E João continuava vendendo bilhete. Era o único jeito de ganhar o pão nosso de cada dia. Certo dia, enquanto ele vendia bilhete naquela cidade, alguém vem correndo até ele: João, volte para casa. Maria está prestes a dar à luz.
Era o dia 2 de abril de 1910. Nasce naquele lar o 9º filho, que recebeu o nome de Francisco de Paula Cândido Xavier. Lá para frente, Francisco Cândido Xavier. Depois, Chico Xavier. E, recentemente, antes de partir, Cisco de Deus. Na simplicidade da sua vida. Criança calma e serena, tranquila. A gente abre um parênteses de uma curandeira de Pedro Leopoldo chamada Satomásia. Ela fala que naquela semana que anunciava o nascimento do Chico Xavier naquela cidade, algo estranho estava acontecendo. Pelas várzeas, nunca se viu tantos lírios brancos se abrindo. Também nunca se viu tantas garças ali presente durante aquela semana. Mas no dia 2 de abril de 1910, naquele dia que nasce aquele espírito diferenciado, com uma hierarquia de trabalho em prol do próximo, um espírito melhor que nós. Nunca se viu tantos lírios e perfume pelaquela cidade. E os perfumes eram intensos que as garças, quanto nunca se viu também tantas, em suas asas levava para as casas aquele perfume maravilhoso. É a natureza anunciando. Um ser diferente estava no meio de nós e naquela cidade. E é interessante que nas palestras que você ouvia de Chico Xavier, assim que você adentrava o salão, você já tinha um perfume de lírio e de rosas, que era da irmã Sheila. Voltemos. Chico completara 5 anos de idade. A sua mãe, Maria João de Deus, com muito zelo pelos seus filhos. A prece dela era um tanto diferente da nossa. Ela dizia que a morte talvez seja igual ao sol, renasce no dia seguinte. Se eu não tiver boa sorte, que eu tenha boa morte. Talvez a vida é morrer todo dia um pouco. Era a prece da sua mãe, a mãe do Chico. Ela ficou estranhamente febril e doente, não tinha recurso para medicamento e nem médicos. Percebeu que iria partir. Chamou o Chico, 5 anos de idade. Chico, sente ao colo. E o Chico sentou. Meu filho, eu não estou bem de saúde. E por esses dias estarei sendo levado ao hospital para tratamento. E nesse hospital crianças não podem ir, portanto não poderei levar nenhum de vocês, os 9 irmãos. Mas cada um de vocês serão cuidados por parentes, amigos e conhecidos. Vocês não ficarão ao léu, porque há necessidade de continuar a educação e cuidar de vocês. O seu pai a sós não é possível. Você, Chico, vai viver junto com a madrinha, Dona Rita de Cássia. Chico, é um segredo entre nós dois. Quando você precisar de mim, você me chame e eu estarei ao seu lado. Tá bom, mamãe. É um segredo nosso. Nesse dia eu serei colocado sobre uma mesa e muitas flores. Muitos irão chorar. Outros farão prece. Mas fique tranquilo, estou indo em tratamento. E de fato assim ocorre, ela desencarna, é velado dentro do lar. Era apto naquela mesa, em cima da mesa naquela época. Entre lágrimas, entre preces,
Para João foi um baque, porque tinha dificuldade em tudo. Mas a partir do momento que cada filho foi sendo distribuído para parentes e amigos, a dor era intensa. Se houvesse dor da partida da esposa, a partida dos filhos sendo distribuído doía mais ainda. Chegou a vez do Chico Xavier, 5 anos. Pegou a sua trouxa de roupa, poucas mudas de roupa simples. Colocou nas costas aquela poucas roupas. Papai, eu estarei indo com a dona Rita, nossa madrinha, para que ela cuide de mim. A sua bênção, papai, que Deus te abençoe, vai com Deus. Você vai me visitar? Eu vou sim, Chico. Fique tranquilo, vou visitar todos vocês. Chico, então, vai viver na casa da dona Rita de Cássia, que não tem nada a ver com a Santa Rita de Cássia, que é um espírito iluminado. Rita de Cássia, madrinha do Chico, era uma pessoa obsessiva e perturbada. Não tinha hábito da prece naquele lar. Chico foi dormir numa cama ao lado de Moacir. Moacir era o sobrinho xodó da dona Rita de Cássia. Ela adorava Moacir. E o Chico foi dormir numa cama ali ao lado dele. Talvez por ciúme, por inveja, não gostando da presença do Chico ali. Assim que o Chico se levantava na manhã, ele pegava o urinol e depositava sobre a cama do Chico, incriminando-o, como se ele tivesse urinado na cama. A madrinha, vendo aquela cena: você fez isso, Chico? Não fui eu. Foi Moacir que jogou a urina na cama. Acha que Moacir, ele é educado, é o meu xodó, nunca fez isso, iria fazer isso com você? Mas ele fez. Impossível. No dia seguinte, a cena se repetiu novamente. Jogou o urinol sobre a cama, incriminando novamente. Não fui eu. Ah, foi você sim. A sua mãe não deu educação para você, não, menino? Então, a partir daquele momento, ele começou a apanhar de varas de marmelo inocentemente. Ele apanhava de varas de marmelo de manhã, ao meio-dia e à noite. Como eu disse, ela era uma madrinha obsediada, perturbada. Às vezes a vara de marmelo quebrava, ela pegava uma novinha em folha e batia naquele menino que chorava. Mas não fui eu. Ele não entendia por que aquilo. Lembrou da sua mãe. Que quando precisasse, chamasse a sua mãe, quem sabe ela vem buscá-lo e parar esse sofrimento. Ele ia ao fundo do quintal, à sombra das bananeiras, ajoelhava, como aprendeu, de mãos postas, como aprendeu no catolicismo com a sua mãe, e orava para que sua mãe viesse buscá-lo. Orou uma vez, ela não veio. Ele foi outras vezes, também não veio. Até que certo dia ela se apresenta para ele. Mamãe, é você, mamãe? Sim, sou eu, seu filho. A sua bênção, mamãe. Que Deus te abençoe, meu filho, como eu vos abençoo. Como você está, Chico? Ah, mamãe, eu apanho 3 vezes ao dia. Às vezes, antes de tomar o café, eu tenho que apanhar para depois tomar o café. Quando não, ela me deixa 3 dias sem alimento. Hoje, por exemplo, mamãe, faz 3 dias que eu não como nada, ela não deu nada para mim comer. Meu filho, você não pode reclamar. Mas como, mamãe? Você não pode chorar também, mas como não chorar?
É preciso ser forte, porque as dores que você está passando serão a sua fortaleza no futuro. Logo, logo, um anjo bom vai aparecer na vida de todos vocês. Mas, mamãe, vamos orar. Vamos rogar a Deus para que mande para você agora o alimento de hoje. E os dois oram ali. Nesse instante, um enorme cachorro, em sua bocarra, apresenta atrás um jatobá. Eu trouxe um aqui para vocês. Traz na boca e deposita sobre a perna do Chico. E ele é difícil de ser quebrado por uma criança de 5 anos. A gente não sabe se o cachorro quebrou o objeto, ou o Chico quebrou. A história não fala. E o Chico também não fala. Pronto, meu filho. Deus atendeu o nosso pedido. Você pega as sementes do jatobá, deposita num copo de água e engula. Será o seu alimento de hoje. O jatobá já não é tanta coisa, imagina na água. Mas foi a salvação dele. Quantas bênçãos. O Chico retorna para dentro de casa e conta o caso da presença da sua mãe lá no fundo do quintal. Ah, esse moleque está delirando. Devo estar batendo muito nele? Como vendo a mãe que já morreu de forma alguma? Não, minha mãe não morreu, ela estava lá. O Chico não entendia nada das almas e do espiritismo de forma alguma. E que a vida continua com 5 anos é impossível. Não, ela veio, sim. Eu devo estar açoitando muito você. E se eu continuar batendo em você nessa velocidade, os vizinhos vão perceber e eu ficarei em maus lençóis. Então ela tem uma das piores ações infelizes de alguém perturbado. Para que os vizinhos não percebam, enfia 2 garfos, a carne viva daquela criança e fica pendurado, sangrando. Era a essência da maldade. Era uma maneira de judiar daquela criança. E ele não chorava porque a mãe falou, não chore, meu filho. Vai que a madrinha fica com raiva ou triste por você chorar e judiar mais de você. Não chora mais. Ela enfiava o garfo e ele não chorava. Mas o que esse rapaz tem? Deve ter o demônio no corpo. Naquela época, as crianças usavam um tipo de roupão e ninguém percebia que tinha garfos espetados, sangrando, pendurado. Vai passando o tempo. Às vezes a vizinha percebia que o Chico não estava se alimentando. Pela cerca, doava comida, guloseimas para o Chico e já falava para ele. Corre lavar a boca, mastiga folhas de goiaba para que a madrinha não perceba que você se alimentou. Certo dia, Moacir, o xodó da dona Rita, adquiriu uma ferida na perna, no joelho, e não tinha medicamento e nem médico que curava. Veio uma benzedeira para fazer um benzimento, talvez, quem sabe, vai curar a ferida de Moacir, mas não curava. E a benzedeira teve a infeliz ideia, vamos fazer penitência, vamos tentar pedir, achar um cachorro para que possa, durante 3 sexta-feiras, lamber a ferida de Moacir, provavelmente vai curar. Mas eu não tenho cachorro aqui em casa. Acha? Ela não amava nem as pessoas, vai amar os animais de forma. Ela olha, o Chico não serve? Serve. Mamãe, o Chico lá no fundo do quintal. Eu terei que lamber a ferida de Moacir nessa simpatia? Vai ter, meu filho. E você faz com muito carinho, eu estarei presente.
não chore. E na primeira sexta-feira, Moacir colocou a perna no banco e o Chico vê que a mãe se apresenta e começa a magnetizar, aplicar passes, curando a perna de Moacir. Pronto, meu filho, pode lamber. E ele lambeu. Na segunda sexta-feira, novamente, a perna de Moacir esticada, a mãe do Chico, junto com outros desencarnados, tratando aquela ferida. Pronto, meu filho, cumpra com a sua missão. Na última sexta-feira, a ferida de Moacir havia se curado. O Chico volta lá no quintal, mamãe, mamãe, a ferida de Moacir se curou. Mamãe, eu terei que lamber as feridas de todas as crianças? Não, meu filho, vai que a moda pega, né? E ele, então, ficou livre. Às vezes, ele pedia, mamãe, me leve com você, mamãe. Estou sofrendo muito. Ainda onde estou, não posso levar você, meu filho. Logo, logo, um anjo vai aparecer para vocês. Às vezes, ele ganhava um pouco de dinheiro de alguém, ou da madrinha. Ele ia até um rio próximo, uma ponte, jogava o dinheiro no rio e pedia para Deus vir buscá-lo, para parar o sofrimento. Era inocente. João continuava vendendo bilhete de loteria pela cidade de Pedro Leopoldo. Não encontrava alegria nem felicidade, tinha saudade da esposa e dos filhos. Ele vem a conhecer Cidália. Cidália era uma jovem, bonita, mas ela era bonita por fora e por dentro, alma boa, caridosa, meiga e simples. Ele, então, convida a Cidália para um casamento com ele, um segundo casamento. De momento, ela não aceita, Cidália não aceita, e a família também não. Mas naquela época, para que a gente viesse a conquistar a amada, eu era poeta, eu fazia poesia. O pessoal daquela época fazia serenata. Na serenata, às 5 horas da manhã, você ia na janela da amada, alguém cantando e outro tocando violão, você conquistava a amada, não tinha o zap-zap. E você conquistava para a vida inteira. E foi assim, então, que João tocava o violão, o Chico cantava, emprestado, conquista a Cidália para casar com o João. Mas eu, João, só aceito casar com você se os seus 9 filhos vierem morar conosco. Conforme a mãe do Chico falou, um anjo bom vai aparecer na vida de vocês e vocês vão retornar todos juntos. Um a um, os filhos, todos eles se reuniram novamente naquele lar. Mas, para cada um foi distribuído uma tarefa. E para o Chico não poderia ser uma tarefa fácil. Ele ficou responsável de higienizar e limpar o urinol todo dia de manhã. Naquela casa não havia riqueza, a pobreza era instalada. Havia no alimento arroz e chuchu, mandioca e ovos, carne, nem pensar. Cidália vê debaixo da roupa do Chico aquelas feridas, aquela cicatriz. Meu filho, não sei como você está vivo, que infecção. Olha como está. Vamos tratar. E trato a ferida do Chico, ele se cura. Havia um grande perigo de infecção. Graças a Deus, ele se melhorou. Para o padre e para o pai do Chico, essas vidências que ele falava da sua mãe, era coisa de louco, de demônio, esse menino deve ser perturbado também. Então chegou o momento, a vizinha, vamos levar o Chico
para a missa, quem sabe lá resolve o problema dele, dessas visões. Então, o Chico vai para a Igreja Católica. Mas durante a missa, por ter evidência, ele vê todo mundo sentado, mas via muita gente andando durante a missa do padre, que era o desencarnado, ele não sabia quem era. E ele fala para o padre, olha, durante a missa eu vejo um monte de gente andando. Impossível que na minha missa acontece isso. Acontece. E tem umas pessoas que estão andando, quando chega próximo ao parente, e a pessoa está bem, abraça e a pessoa fica bem. Mas aquele que está andando, se chegar próximo e ele não estiver bem, ao chegar próximo do parente, a pessoa desmaiava na missa. E as energias. Não pode estar acontecendo isso na minha missa. O padre não entendia. Você deve ser um menino que é perturbado, tem um demônio. Durante a missa, quando o padre levantava o cálice para colocar a hóstia, ele levantava para que seja magnetizado, fluidificado pela espiritualidade. O Chico via que eles depositavam energia multicolorida nas hóstias. E quando as pessoas engoliam a hóstia, engoliam pedaços de luz. Faziam bem danado. O nosso caso é igualzinho. Quando vocês vão engolir água fluida, magnetizada, aqui tem medicamento. Você vai engolir? Luz também é igualzinho. A água do Chico sempre era leitosa, porque tinha medicamento. Mas é impossível que aconteça isso. Eu vou lhe dar penitência, você vai em casa, faz a prece de Ave Maria 1000 vezes. Tá bom. E o Chico começava a prece. Olha que ele estava em 950 vezes, vinham espíritos zombeteiros e ele errava. Tinha que começar tudo novamente. Não é fácil. A gente, para fazer uma prece de Pai Nosso, já é difícil. Imagina 1000 vezes. Mas a mediunidade é assim. Depois que você acende o interruptor, não apaga mais. Você administra a mediunidade. O Chico não sabia nada disso. E o padre dava penitências para ele. Durante a procissão, você carrega na cabeça uma pedra de 10 a 15 quilos. E vai desaparecer o que você vê. Que vexame. Já pensou, durante a missa, você carregar uma pedra na cabeça? Chama a atenção de todo mundo. E ele carregava e não desaparecia. Porque ele continuava vendo e conversando com a sua mãe. Já estava no período de ir para a escola, aprender o ABC da vida. Mas não tinha dinheiro para comprar o material escolar e a matrícula. Então, a sua mãe diz para ele, olha, por que você e Cidália não faz uma horta? E na horta, você vende parte do produto. Com parte desses produtos, você vai comprar o material escolar. E a outra que sobra, vocês vão se alimentar, vende para ganhar alguns trocados. E eles fazem isso, graças à horta, e o Chico saía a vender as verduras, ele compra o primeiro lápis, a primeira régua, o primeiro caderno, a primeira borracha, e é matriculado. Mas para permanecer na escola, ele dependia da horta. Mas certo dia percebe que alguém, quando eles saíam para trabalhar, vender verdura, alguém entrava na horta e roubava verdura. Numa velocidade que ia fazer falta, aquele roubo da horta. Então Cidália e o Chico ficam prestando atenção quem era. Era a vizinha. Quando eles fechavam a porta, a vizinha adentrava, roubava verdura. E o Chico conversa com a sua mãe do outro lado. O que fazer? Ela também é pobre. Denunciá-la não pode. Porque se fôssemos nós, chamaríamos a polícia. O Chico não chamaria a polícia.
A sua mãe fala, olha, quando vocês fecharem a porta, deixe a chave da porta de casa sobre a vizinha que rouba a verdura. Ela vai ficar responsável pela casa. Se sumir verdura, ela fica responsável. Então, ela é a ladra. E assim aconteceu. Não mais roubou a verdura. Em contrapartida, ganhava verdura deles. E o Chico na escola. Aquele dia o professor deu uma composição, uma redação, sobre 100 anos, a independência do Brasil, centenários da independência do Brasil. E assim que o Chico pegou o lápis e a folha para fazer a redação sobre o centenário do Brasil, um senhor aparece para ele no meio da sala e fala para ele, eu vou ditar e você escreve, Chico. E o senhor ditou e o Chico escrevia. E o Chico recebeu naquela redação mensagem honrosa, ou seja, a composição, o escrito estava perfeita. Mas não fui eu que escrevi, o Chico fala para a professora e para a classe. Foi o senhor que mandou e eu escrevi. Impossível. Se foi, então vai à lousa, Chico. O Chico foi à lousa. Escreve uma frase. E a frase é sobre o grão de areia. Uma frase poética sobre o grão de areia não é para qualquer um. E o senhor apresenta de novo para o Chico. Eu vou ditar e você escreve. E o Chico escreve. O grão de areia insignificante brilha igual uma estrela o sol de Deus. Perfeito. E o Chico fala, não fui eu, o senhor que mandou escrever. E eles acreditaram. Porque uma criança no primário, com 12 anos, não escreveria uma frase poética curta sobre um grão de areia daquela forma. Foi aí, dentro de uma classe de aula, que ele fez a sua primeira psicografia. Entre a comunicação da sala de aula, entre a comunicação da sua mãe, que já havia partido, entre as vidências da igreja, entre as vidências que quando ele ia no cemitério, ele via um monte de gente andando para lá e para cá, e a gente não vê ninguém. O Chico entendeu que sua mãe tinha desencarnado mesmo. E que a morte não existe. A morte é uma via de duas mãos. Você vai e volta. A gente vai e volta. Para o padre e para o pai, o Chico teria que ser internado no hospital, um hospício, porque era louco. Ninguém sabia que era mediunidade. Mas o padre teve a feliz ideia, vamos fazer ele trabalhar. Quem sabe trabalhando, essa evidência desaparece. E o Chico foi trabalhar na fábrica de tecelagem que tem ali. Ele entrava às 3 da tarde e trabalhava até a 1 da madrugada. No dia seguinte, às 7 horas, ele estava a postos para ir para a escola, vendia verdura. Ele não mancava no horário. Estava sempre no primeiro horário para ir à escola. Trabalhou ali na fábrica de tecelagem por 8 anos. Devido ao tecidos ou algodão, criou problemas nos brônquios. Teve que sair do trabalho. Foi então trabalhar num bar por 4 anos, servindo e lavando copos. Trabalhou também depois num armazém como caixeiro. Até que surge, ali havia em Pedro Leopoldo um Ministério da Fazenda do governo federal. É uma fazenda modelo, onde que ali havia pesquisa de agropecuária sobre os animais. Uma fazenda onde que produziam animais para promoções, eventos. E o Chico, então, prestou o concurso daquela fazenda modelo e ele passou. E ele foi trabalhar como faxineiro.
Alguém imaginou que era em outra coisa. Para o Chico, as coisas não eram fáceis. E ele, então, foi trabalhar para o governo federal, naquela fazenda modelo, como faxineiro. E naquela época, quando você adentrava na repartição pública, tanto municipal, estadual, federal, você, mesmo na faxina, você ia aprendendo datilografia, ou seja, aprendendo a escrever à máquina. Naquela época, aprender a escrever datilografia ou à máquina era tão importante como hoje a informática. Então, quando fazia faxina, ele aprendia a datilografia, até poder ir trabalhar no RH, que ele for Recursos Humanos. Trabalhou muito tempo no RH. Depois ele teve deficiência em um olho e teve que ser aposentado por invalidez. Mas durante a faxina, as mesas, as escrivaninhas da repartição do pessoal que trabalhava ali, havia uma vasilha no chão. E o pessoal tinha o costume de fumar paeiro dentro da repartição pública. Escarrava, cuspia naquelas vasilhas. E o Chico, como faxineiro, tinha que limpar. E ele limpava sem reclamar. Tem uns que cuspia de propósito para ver se ele limpava. E ele limpava. E ele via que era de propósito. Ele nunca reclamou, era obediente. Certo dia, uma dessas vacas, ali premiada, ganhou troféus, muito dinheiro, muito prêmio para o dono, que era o senhor Rômulo, ali da fazenda, o gerente. Aquela vaca pegou uma doença, ficou muito doente, e os melhores medicamentos veterinários, os melhores veterinários também para aquela vaca. Para piorar a situação, o Chico pegou uma pneumonia no mesmo tempo. E ele ficou entre a vida e a morte, porque não tinha dinheiro para recursos para medicamento e nem para médicos. Ninguém dava a mínima para o Chico. Ele ficou entre a vida e a morte. Ele se curou por Deus. Passou um tempo, ele entendeu aquela lição de vida. Aquela vaca já havia produzido muitas alegrias para o seu dono, merecia o tratamento que teve. O Chico, o simples Chico, nada produziu, não merecia nada. Então entra a lei da você precisa fazer para merecer alguma coisa. Aqui a gente abre um parênteses novamente. 5 horas da tarde, já o Chico conhecia o Espiritismo e recebeu ali do patrão o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos como presente. Naquela época a gente não entregava livro de graça como a gente entrega, custava muito caro. E ali na fazenda, o Chico, às 5 horas da tarde, assim que terminava o expediente, ele ia no porão da casa do chefe, do senhor Rômulo, e começou a psicografia do livro Paulo e Estevão. E ali, naquele porão a sós, ele começou a psicografia do livro. E, do outro lado, no invisível, os jovens instalaram biombos para que o Chico ficasse isolado da vida exterior para a vida espiritual e pudesse adentrar os acontecimentos da época. E o Chico, durante a psicografia do romance Paulo e Estevão, ele adentrava nos acontecimentos naquele tempo. E quando ele adentrava nas histórias, ele ia até a cidade de Roma, onde ele via as colunatas de Roma, as calçadas de Roma, os transeuntes de Roma. E ele talvez tenha sido o único que viu o rosto do Cristo durante a psicografia. Durante o romance, trouxe muitas alegrias, mas muita tristeza também, os acontecimentos dos livros. Mas já no primeiro dia, quando ele começa a psicografia, começava às 5 da tarde e até às 10 da noite,
11. Somente no domingo que não. Um sapo enorme adentrou ali o recinto com ele e ficava no canto. E o Chico se levantava para ir embora, o sapo levantava e ia embora. No dia seguinte, o Chico abria a porta, o sapo ali novamente. Adentrava e ficava ali, perto do monte de areia grossa. E o Chico ficou perturbado com aquele sapo. Perguntou para o Emmanuel, mas o que esse sapo faz aqui? Olha, Chico, esse sapo é um ser em evolução para Deus, assim como nós. Está evoluindo e aprendendo também. A partir daquele momento, o Chico deu valor àquele sapo. Até o nome dele, um apelido, Jorge. 8 meses psicografando Paulo Estevam a sós. Terminou a psicografia. Os jovens tiraram os ubiombos. Pelo piso via o piso luminescente das pegadas de Emmanuel. O Chico chorava, porque já sentia a saudade dos personagens de Paulo Estevam, a saudade do Emmanuel. Não tinha com quem chorar, só o sapo. O Chico ajoelhou, olho no olho do sapo, meu irmão. Por algum motivo a gente esteve junto. E aprendemos junto. Que Deus te abençoe. Daquele dia, nunca mais o sapo apareceu. E esse livro, Paulo Estevam, veio marcar o Espiritismo e a vida do Chico Xavier. Ali, estamos finalizando. Na Fazenda Modelo havia um açude, águas límpidas. O Chico já aprendeu o hábito de ficar a sós, em prece. Certo dia ele vê um jovem caminhando em seu sentido, com uma roupa de jesuíta marrom, um crucifixo no peito que jorrava, brilhava a luz. Aquela criatura não lhe causava medo, pelo contrário, bem-estar. E vem até o Chico, se aproximava dele. E se apresenta, Chico, eu sou Emmanuel. E vim me apresentar para você. Nós temos um trabalho para fazer junto. Mas para trabalhar comigo é difícil o trabalho. Olha, eu já estou acostumado com serviço difícil. A minha vida nunca foi fácil. Você vai escrever 30 livros, Chico. Acha? Eu só tenho primário. Como que eu vou escrever 30 livros? A gente vai ditar e você escreve. Bem, se for assim, tá certo. Mas para trabalhar comigo eu tenho 3 exigências. Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. E o Chico, então, aceita. Foi assim que ele psicografou o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, onde aqui contém poesias de poetas brasileiros e luso-brasileira portugueses. Entre eles, Alta de Souza, Castro Alves, Antero de Quintal, Olavo Bilac. 56 poetas desencarnados e famosos em nossa literatura e literatura portuguesa. Quando esse livro chegou para nós, causou-se um estrondo no Brasil. O Chico tinha 22 anos. Cidade Pedro Leopoldo, onde que é isso? Ninguém conhece. Quem que é esse rapaz mistificador? Para mandar mensagem de poetas famosos? Então esse livro foi pesquisado cientificamente
pegaram as características de cada poeta, o estilo da poesia, o sentimento, como é escrito, o que se colocava na poesia. Então, cientificamente, foi provado que as características de quando eles eram encarnados e agora desencarnados eram idênticas. Eram os mesmos poetas, eram eles realmente, eram esses irmãos desencarnados. Então, o Chico do Chico era verdadeiramente verdade e não mentiroso. E assim o Chico ficou conhecido no Brasil no começo da sua psicografia. Essa história vocês encontram lindos casos do Chico Xavier e o caso das garças, né? No livro O Voo da Garça também. A gente sempre mostra os livros para que vocês possam, por curiosidade, ler e aprender mais. O Chico disse para a espiritualidade, então, pronto. A espiritualidade disse para ele, você já escreveu 30 livros, Chico. A sua missão cumpriu. Posso continuar? Pode continuar, se você deseja. A gente ajuda. E ao desencarnar, ele nos deixou 418 livros, e não os 30. Hoje já passa de 500, porque foram campeando, buscando assuntos do Chico. Ele solicitou à espiritualidade que gostaria de desencarnar no dia que o Brasil estivesse feliz e ninguém chorasse com a sua partida. 30 de junho de 2002. O Brasil explodia de alegria pelo pentacampeonato de futebol de campo mundial. A alegria nossa era fantástica. 7h30 da noite, o Chico não assistiu o jogo, mas quis saber o resultado. Ficou feliz, tomou um chá, uma torrada e deitou. 7h30. E voltou à espiritualidade. Conforme ele havia pedido, eles atenderam num dia que o Brasil estivesse feliz. Foi recebido do outro lado pela sua mãe Cidália, que recebeu ele no colo. Aí começa a outra palestra. Deus abençoe todos nós. Como é de praxe, eu trouxe livro espírita grátis. Quem levantar a mão vai ganhar, eu levo aí. Tem bastante, pessoal. Vamos lá? Ali. Aqui, passo para lá o livro. Um livrinho para você. Então, o senhor também. Ali, um ali. Simonete. Opa. Tem um aqui, mais um aqui. Pode aqui? Pode ser? Tá bom. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Muita paz. Obrigado pela oportunidade. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade presente, pela bênção desta manhã. Falar desse nosso irmão que deixou as suas pegadas para que nós possamos ser um seguidor do Cristo, um seguidor do Chico, na sua humildade, na sua caridade, na sua maneira de ser e de agir. Que nós, cada um de nós, como espírita, possamos ser simples no falar, no agir, no amar, mesmo que venhamos a errar um tanto mais. Tenhamos a coragem de fazer um novo recomeço. Sempre é tempo de recomeçar. Que esta paz, que não é a minha paz, mas é a paz da espiritualidade maior.
permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.